Hoje, e como sempre nos últimos, acho que 10 anos da minha vida, eu estava naqueles dias super montanha-russa, que eu comecei um dia que eu comecei o dia, bem e terminei o dia mal, ou comecei o dia mal e terminei o dia bem. Hoje foi um dia que eu comecei mal e terminei bem. Eu estava pensando mil e uma coisas ruins, sobre mim, sobre o meu futuro, sobre o que eu queria, sobre enfim, tenho aquela bela e clássica crise de identidade. E aí que eu estava parei de fazer o que eu estava fazendo e fui ver um vídeo no YouTube, né, me desconcentrei, mas foi um vídeo muito bom que me motivou, adoro esses vídeos, e que me deixou com vontade de iniciar um projeto novo, de ser uma pessoa nova, de começar uma etapa nova da minha vida. E aí que eu ia iniciar hoje, não querendo procrastinar, mas comecei a minha estratégia hoje de como eu faria isso. Então, agora eu peguei e vim fazer a mesma coisa que eu faria, mas só para espairecer e planejar bem certinho como que eu vou começar amanhã. E eu estava pensando aqui, como isso tá me deixando muito bem. E como é essa a versão que eu quero ser. Não em um dia, não em meio dia, em 5 horas do meu dia. Eu quero para sempre, eu quero continuar, com essa versão. Eu sei que é difícil, a gente às vezes acaba caindo em algumas algumas armadilhas do nosso próprio inconsciente, da nossa própria mente. A gente sabe que a gente quer tal coisa, a gente quer fazer tal coisa, mas a gente não consegue. E isso é muito difícil, mas a gente tem que treinar para conseguir pensar cada vez mais de forma consciente e positiva. Se a gente para e pensa: "Cara, opa, nossa, o que que eu tô pensando?" E e retoma o nosso pensamento, a gente fica pensando nesse próprio pensamento, é um pensamento dentro do próprio pensamento. "Meu Deus, o que que eu tô pensando?", né, "O que que eu isso não tem nada a ver comigo, isso não sou eu, isso não eu não quero isso pra mim". E aí você começa a perceber essas próprias armadilhas, que você mesma tá se impondo sem perceber. É o seu próprio inconsciente, ele é muito safado e você tem que estar atenta a isso cada pouco. Você tem que estar atenta a isso todo minuto, a todo momento. É difícil, mas com o passar do tempo, quanto mais você vai treinando, mais você vai conseguindo se acompanhar, se perceber, se pesquisar, né, como se você fosse o próprio instrumento e o próprio objeto de pesquisa. E é tão delicioso quando isso acontece, porque você consegue ao longo desse tempo ter um acompanhamento dessa pesquisa e depois ter uma conclusão. Não se tem uma conclusão, porque a gente está nesse processo de aprendizado eterno, mas a gente tem uma breve conclusão sobre aquela versão antiga, aquela parte nossa que não faz mais parte agora. E gente, ai meu Deus, isso é tão gratificante. Às vezes, quando eu percebo isso, eu fico grata só de pensar o privilégio que é de ter essa consciência e de estar aqui para conseguir ser uma versão melhor a cada vez, sabe, a cada período. E por isso já eu fico muito feliz e eu alimento esse ciclo de gratiluz, aumento esse ciclo de gratidão que acaba
me retornando mais abundância ainda, mais felicidade ainda, e é um ciclo que ele se retroalimenta só pelo fato de você ter iniciado esse processo de se auto-observar. É tão delicioso você sentir alegria, sentir prazer de viver só por esse mínimo detalhe, que daí você começa a perceber que a vida, ela começa com a beleza por ali, nesses pequenos detalhes, e ela vai aumentando, ela é abundante, ela é muito grande mesmo. É ilimitado o tanto de coisas boas que existem. E aí você sai daquela prisão de: "Ai meu Deus, só tem coisa ruim, meu Deus, isso acontece só comigo", sabe? Ai, enfim. E voltando para esse meu pensamento que eu estava tendo, pra essa minha autoobservação, eu parei para me analisar e concluí, tive uma breve conclusão de um breve momento, que é essa é essa quem eu quero ser, como eu havia falado antes. E eu detalhei para mim mesma como é essa versão que eu quero ser. Eu quero ser essa versão viva, autêntica, revigorada, desperta, aventureira, corajosa. Corajosa no sentido de que segue o que quer, segue o que chama em seu coração, segue o que pulsa dentro de si, sem medo. Quer dizer, com medo, mas vai com medo mesmo. Porque isso que é coragem, é seguir o próprio coração, a própria intuição, sem se preocupar em decepcionar os outros, em o que os outros vão pensar disso, se isso realmente é certo ou não. Não quero essa versão pra mim. Eu não quero ficar pensando muito, repensando e permanecendo em um lugar que não me desenvolve de maneira nenhuma, que me mantém estagnada, que duvida da própria capacidade e duvida do amor dos outros e do mundo. Essa eu não quero pra mim de jeito nenhum. E às vezes eu caio nesse lugar, e aí é bom que você perceba nesse momento que você caiu nessa armadilha, que você voltou para esse lugar que o teu inconsciente te colocou, e você não se julgue por isso, tipo, é normal a gente pensar coisas negativas e a gente cair nessa armadilha, mas você, a partir desse momento, entender: "Ok, beleza, tá tudo certo, problema nenhum pensar isso, mas vamos voltar, vamos respirar um pouco, vamos dar uma caminhadinha, respirar puro, fazer uma coisa diferente, fazer uma coisa que ama, sei lá, para pra pintar, para pra ou só pra se observar mesmo e meditar, sabe. Eu tenho certeza que isso já vai ajudar muito. E toda vez que você for fazer isso, como se fosse um hábito, como se fosse ir pra academia, essa autoobservação, essa autoanálise, minha filha, quem será você daqui meio ano? Menos, daqui um mês, daqui 2 meses, 3 meses, enfim. Você vai ser insana, você vai ser gigante. Então, falando pra você, mas falando pra mim mesma ao mesmo tempo, é essa que eu quero ser. Eu quero ir seguir o meu coração, eu quero ter coragem de seguir o meu coração sem olhar para trás e sem ficar repensando muito sobre. Eu quero viver de forma livre e independente, seguindo os meus próprios instintos. Aqui liberdade pode ser colocada em vários planos diferentes, mas o principal deles eu considero seguir quem eu sou. Ter ter essa liberdade de poder seguir, de me escolher, de me colocar em primeiro lugar e de seguir esse meu instinto, essa minha vontade, esse meu
desejo fugaz. Achei muito bonita essa palavra. E seguir com uma coragem e um amor tão abundante, seja por mim ou pelo mundo, que me faça ver a maravilha que é viver todos os dias da minha vida. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu peço desculpa a qualidade do áudio, que eu tava no meu momento fitness do dia, eu tava caminhando e era um momento de apenas até então, a princípio, caminhada. Mas é nessas horas que me surge a maioria das ideias. E nessa hora eu não queria só anotar, porque eu tava caminhando, não queria parar a minha caminhada. Então eu comecei a gravar pra mim mesma, o que virou um podcast, um áudio de podcast. Então, peço desculpas pela qualidade, mas espero que eu tenha te passado alguma coisa boa, algum insight. E antes de encerrar, eu queria repassar, na verdade, essa pergunta que eu fiz pra mim mesma, pra você. Qual versão você quer pra você? Qual versão você quer se tornar? Para esse mês, para esse ano, para o próximo ano. A gente sempre acaba mudando, né? A gente nunca se mantém a mesma, com a mesma personalidade de sempre. Então, a gente nunca sabe o que vai ser o dia de amanhã, o próximo mês, enfim. Mas a gente tem uma noção do que a gente quer alcançar. Se daqui para lá mudar alguma coisa, faz parte da vida e sempre vem para melhor, para nos mudar para melhor. Mas, porém, entretanto, todavia, o que a gente quer tá ali, né? A ideia, o ideal da minha personalidade e dos meus objetivos. Então, quais são os seus ideais? Qual é a versão sua que tá anotada na wishlist que você deseja alcançar? É isso. Um beijo para você e até o próximo